Deus, nós estaremos lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 29. Estamos fazendo a exposição deste maravilhoso livro. Falamos do capítulo 1 até o 4 sobre o rei da glória, o rei que se encarnou. No capítulo 5 até o capítulo 7, nós podemos ver aqui os princípios do rei da glória, do rei Jesus, e estaremos encerrando esse sermão da montanha sobre os dois fundamentos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, e mais uma vez, vamos colocar em pé, para que possamos ler esse texto juntos. Você que está em casa também, acompanhe essa leitura com fé e esperança sobre os dois fundamentos. Jesus concluindo aqui o sermão da montanha. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, que possamos entendê-la, que possamos praticá-la, que possamos, ó Deus, guardá-la no mais profundo do nosso coração, e que a tua palavra possa trazer edificação para todos nós e despertamento espiritual, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Certa feita, um fabricante de sabão disse ao pastor: pastor, o evangelho não está produzindo muito efeito no mundo, não. Por que você está pregando o evangelho? Há tanta maldade no mundo. E então o fabricante interpelou esse pastor, e o pastor respondeu o seguinte: também não vejo como o senhor continuar fabricando sabão. Veja aquele menino ali, brincando na rua, todo sujo. Há muita sujeira nesse mundo. O sabão também não está fazendo muito efeito, não. Sabão, meus irmãos, o evangelho só cumpre a sua missão se devidamente aplicados à vida. De igual forma, o evangelho precisa ser aplicado à vida. Jesus, para mostrar essa verdade, ele contou a parábola dos dois construtores, um sábio e um tolo. O sábio, ele constrói a sua casa num lugar seguro, na rocha. Mas o tolo, o insensato, constrói a sua casa na areia, sem se importar com os alicerces. Ele está tão apressado em construir a sua casa, que ele lança a sua casa sem uma base firme. E nós podemos ver que na vida desses dois homens e as duas casas, nós podemos observar semelhanças e diferenças. As semelhanças, eles tinham o mesmo desejo. Ambos desejavam construir a sua casa, porque quem casa quer casa. Uma casa onde eles pudessem viver com seus familiares, desfrutando de merecido lazer e gozando a vida. Tinham também o mesmo traçado, o projeto da casa, as portas, as janelas e as chaminés estavam nas mesmas posições. Ambos planejavam o mesmo tipo de moradia da qual gostavam. Aqueles dois homens apreciavam o mesmo modelo de casa. Mas nós podemos também observar as diferenças. Uma casa tinha alicerce e outra não. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, com firme alicerce. E ele se preocupou com o fundamento, com os alicerces. Ele observou os princípios da engenharia. O sábio anela por saber qual é a maneira certa de se fazer as coisas.
A sua construção tem alicerce, tem fundamento. Mas o imprudente, o insensato, edificou a sua casa sobre areia. Ele construiu a sua casa sem alicerce. Ele não mediu as consequências. Nós podemos lembrar daquele deputado federal que naquele tempo construiu prédios com areia do mar. Só que a areia do mar é salgada, ela corrói a ferragem. E, passado o tempo, né, o sal diluiu a ferragem e aquele prédio desabou sendo grande prejuízo até mesmo de vidas. Ele não obedeceu às regras da engenharia e o prédio desabou. Uma casa estava preparada para as tempestades, outra não. No tempo bom, cada casa parece segura, mas na tempestade, se a casa não tiver um sólido fundamento, ela ruirá, ela cairá. A tempestade revela a qualidade da obra dos dois construtores. O homem prudente, ele construiu uma casa para ser durável. Ela resistiu à chuva, os ventos, à enchente. E ela não caiu, apesar da tempestade, apesar dos rios, das enchentes, dos ventos. Esta casa não caiu. Mas o homem insensato construiu a sua casa sem se preocupar com a fundação. Quem sabe construiu à beira de um barranco, tinha um córrego que passava ali, na seca ele não causava grande incômodo, mas quando vem a chuva, a tempestade, a inundação, com certeza o barranco vai ruir e a casa vai desabar, né, com a enchente. O homem sensato, então, ele construiu sem se preocupar com os fundamentos. A chuva caiu, os ventos sopraram e deram com ímpeto sobre aquela casa, sendo grande a sua ruína. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é sobre uma casa construída sobre a rocha eterna, jamais será destruída. Vamos dizer isso comigo? Uma casa construída sobre a rocha eterna jamais será destruída. E aqui nós podemos aprender que aqui é uma metáfora, é uma parábola, é uma comparação. A casa que representa a nossa vida, representa a nossa família. Cada um de nós tem uma casa para construir. Existem vidas edificadas por Deus e vidas construídas longe de Deus, sem alicerce, sem fundamento, sem direção, sem proteção. A Bíblia diz o seguinte: se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os que a edificam. Um lar longe da presença de Deus tem tudo para ruir, tem tudo para desabar. Uma família sem a presença de Deus não é feliz, não tem proteção, não tem direção e com certeza cairá. Não cometa o erro de deixar Deus fora de sua casa, de sua vida, do seu lar, dos seus sonhos, dos seus pensamentos, dos seus projetos, porque a vida sem Deus não faz sentido. Quando vier as lutas, as tempestades, os ventos, as enchentes, a casa com certeza ruirá. Porque sem Deus nós não temos estrutura, nós não temos fundamento, nós não temos força para vencer as tempestades da vida, as crises da vida. E todos nós enfrentamos crises, todos nós enfrentamos tempestades, todos nós passamos por dificuldades na vida. E só com Deus nós podemos vencer as tempestades da vida. Só com o Senhor. Mas, meus queridos irmãos, aqui nós aprendemos também que existe uma rocha sobre a qual nós podemos construir a nossa casa. O alicerce é a parte mais importante de uma edificação. Por exemplo, o alicerce não é visível, ele fica profundo, no solo. Mas a gente sabe que uma casa bem construída, com alicerce bem feito, com certeza as paredes não trincarão. Com certeza a casa não cairá, porque o vento pode soprar, a enchente pode vir, mas esta casa edificada, bem edificada, no lugar de rocha, no lugar de um bom alicerce, essa casa suportará as ventanias, as tempestades, e esta casa não cairá.
É por isso que Paulo diz o seguinte, meus irmãos, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. O único fundamento da igreja é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja deve estar fundada exclusivamente em Cristo. Nós não podemos fazer a oração do Pai Nosso e mais 10 Ave Maria, porque Maria não pode rogar por nós pecadores. Maria não é corredentora, Maria não morreu na cruz, Maria não derramou o seu sangue na cruz para nos comprar, mas o único sangue que perdoa o pecador é o sangue de Jesus. Aqueles que edificam suas esperanças do céu sobre qualquer outro fundamento edificam sobre areia. Matthew Henry diz que tudo que não está em Cristo é areia. Casas construídas na areia são vidas que negam as verdades do Evangelho. Casas construídas na areia são vidas que seguem as falácias humanas, as seitas heréticas, as vaidades efêmeras deste mundo caído. Vidas construídas na areia da fama, da glória pessoal, da politicagem, da avareza, da carnalidade, sucumbe ao peso das provações, não sucumbe ao peso das provações. Jesus é a nossa rocha eterna. Nele nós temos nossos passos firmados e nossa vida alicerçada. Só nele. Cristo é o fundamento da igreja, só Ele é o fundamento da igreja. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a obediência é o sólido fundamento na hora da provação. Para Jesus não basta ouvir a palavra, é precisa ser praticada. Não basta a gente ouvir um sermão, não basta apenas uma leitura superficial da Bíblia, a Bíblia precisa ser obedecida. A Bíblia não é apenas a nossa regra de fé, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que ouve e a pratica constrói a sua casa na rocha. O que ouve e não pratica constrói a sua casa na areia. As provações são inevitáveis. Não existe nenhum ser humano que não passa por aflições. O próprio Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Todos nós passamos por provações, todos nós passamos por aflições. A chuva cairá, os ventos soprarão e darão com ímpeto contra essas casas. Contudo, só permanecerá em pé a casa construída na rocha. A fundação, meus irmãos, é importante na hora da provação, pois sem obediência não há vitória. O segredo de uma vida vitoriosa é uma vida de obediência a Cristo e a sua palavra. O segredo para o bem espiritual está na prática dos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Segundo John Stott, a pergunta não é se nós dizemos coisas bonitas, falamos coisas bonitas, polidas, ortodoxas, entusiásticas sobre Jesus. Nem se ouvimos suas palavras, se prestamos atenção, se estudamos, se meditamos, se memorizamos, até empaturrar as nossas mentes com os seus ensinamentos, mas se nós fazemos o que dizemos e se fazemos o que sabemos, é isso que faz diferença. Em outras palavras, se o senhorio de Jesus que professamos é a grande realidade da nossa vida. Se Cristo é Senhor da nossa casa, dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos, se Cristo é o Senhor da nossa história, se Cristo é a pessoa mais importante na nossa vida, se Cristo é a pessoa mais importante no nosso lar, se Cristo é a pessoa mais importante na igreja. Cremos, meus irmãos, na urgente necessidade de uma volta à palavra de Deus. Nós estamos no mês da reforma, mês de outubro, e o mês da reforma é um mês onde nós devemos lembrar da história, foi sola escritura, a volta às escrituras, a volta à palavra de Deus. Nós podemos ver que quando Paulo recebeu a revelação de Deus, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E o evangelho então foi para a Europa. Da Europa o evangelho foi espalhado para a América do Norte. Da América do Norte o evangelho chegou ao Brasil. Mas hoje nós podemos perceber que na Europa muitas igrejas abandonaram a palavra de Deus. A palavra de Deus não é mais respeitada, não é mais crida. Colocar no lugar da criação a evolução, abandonaram Deus
e riscaram Deus das universidades, das escolas. Deus não é mais amado, não é mais respeitado, não é mais adorado, e a sua palavra já não é mais seguida. Nós vivemos dias maus, e nós precisamos voltar às Escrituras, voltar à palavra de Deus. Ela não pode apenas ser o enfeite das nossas casas. A Bíblia não pode estar sempre assim aberta. No Salmo 91, algumas pessoas usam a Bíblia como se fosse um amuleto, como se fosse um objeto mágico. Coloca a Bíblia aberta ali para espantar as invejas, mal-olhados. Mas a Bíblia não pode ser um livro usado dessa forma. A Bíblia é para ser lida, para ser crida, pregada, amada, obedecida, praticada. Existem muitas pessoas que às vezes passam meses sem ler a palavra de Deus, abandonar a palavra de Deus. Pastor Adão conta uma história que um pastor foi visitar uma família, e ele então pediu a Bíblia, né, para que ele pudesse lê-la. E a irmã então falou: não, pastor, tem uma semana que eu não leio a Bíblia, eu perdi os meus óculos. Não, mas procura a sua Bíblia aí. E ela custou achar a Bíblia, estava escondida dentro de uma gaveta, e quando ela tirou a Bíblia dentro da gaveta, e o pastor abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Ela esqueceu o óculos dentro da Bíblia. Mas havia mais de uma semana que ela não lia a Bíblia, porque havia perdido o óculos. Perdeu o óculos justamente dentro da Bíblia. Meus irmãos, quando a gente tira as Escrituras da nossa visão e do nosso coração, nós perdemos a boa visão da vida. Nós devemos enxergar a vida com os olhos de Deus, através das Escrituras, através da revelação de Deus, porque a Bíblia é luz, é lâmpada para os nossos pés, ela é bússola, ela é espada, ela é fogo, ela é água, ela é refrigério, ela é verdade que liberta. Nós devemos amar a palavra de Deus. É por isso que Jesus diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra essa casa, e essa casa não desabou. Por isso nós devemos amar a palavra de Deus, porque ela é pão que alimenta a alma, ela é verdade que liberta, e ela é fogo que queima todo o mal da heresia, e ela é verdade que traz paz ao nosso coração, refrigério à nossa vida. Nós devemos amar a palavra de Deus, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Um crente, meus irmãos, que não lê a palavra de Deus, é um crente fraco, raquítico espiritualmente. Quando vem a tentação, ele cai. Ele não sabe resistir à tentação, como Jesus resistiu à tentação no deserto. Jesus venceu a tentação no deserto com a palavra. E nós também iremos vencer as tentações dessa vida, as tentações de Satanás, com a palavra de Deus. Ela nos fortalece, ela é a espada do Espírito. E nós devemos lutar com esta palavra aberta, com esta palavra pregada, com essa palavra lida e obedecida. Concluindo, meus queridos irmãos, Jesus, o mestre dos mestres, hoje é o dia dos professores, e Jesus é o mestre dos mestres. Ele ensinou com as palavras e com a vida a palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o mestre da vida. Ele nos ensinou o caminho da vida eterna. Ele é o Pai da eternidade, o doador da vida. Jesus, com esse sermão do monte, maravilhou as multidões com a sua doutrina. Jesus, o mestre por excelência, ensinava com autoridade e não como os escribas, os doutores da lei. Jesus é a fonte de toda a verdade, a fonte de toda a revelação. Jesus não falava como alguém que simplesmente tinha opiniões. Jesus falava como alguém que tinha autoridade.
Jesus ensinou a verdade como aquele que é a verdade encarnada. Ele é a verdade encarnada. Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por isso Jesus desafiou aos seus ouvintes a não serem apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós não podemos apenas ouvi-la, mas nós devemos praticá-la. Esse é o segredo da vitória. Todos nós queremos ter sucesso na vida, sucesso na empresa, sucesso na educação, sucesso na família, mas nós só podemos ter vitória na nossa vida, em todas as áreas da vida, quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, e ela não cairá, quando nós ouvimos a palavra de Deus e a obedecemos. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Diante de tudo aquilo que nós ouvimos, diante do sermão da montanha, diante dessa conclusão sobre os 2 fundamentos, como nós viveremos? Ouvindo e praticando a palavra de Cristo. Nas palavras de Jesus, meus irmãos, a casa construída sobre a rocha é para quem ouve e pratica as suas palavras. Esse é o caminho da prudência, é o caminho da sabedoria, é o caminho da sensatez. Feliz é o homem que ouve e pratica a palavra de Deus. Feliz é aquele que ouve e pratica a palavra de Cristo. E por outro lado, a casa construída na areia representa quem ouve as palavras de Cristo e não as pratica. Esse é o caminho da insensatez, esse é o caminho da morte. Quem não obedece, padece. O único fundamento para uma vida segura é a obediência às palavras de Cristo. O segredo para resistir sem sucumbir, o segredo para resistir sem afundar, o segredo para resistir sem cair é obedecer às palavras de Cristo. Uma igreja firme é aquela que ouve e pratica a palavra de Deus. E esta igreja resistirá às tempestades, resistirá às heresias, resistirá às perseguições, resistirá às lutas e às provações da vida. A Bíblia diz o seguinte: o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. O que me der ouvidos habitará seguro. Todos nós queremos segurança na vida. Ninguém quer construir uma moradia para que esta moradia possa ruir, possa ser inundada, possa ser derribada. E por isso, nós devemos então nos preocupar com os alicerces, com o fundamento, ouvindo e praticando as palavras de Cristo. Como viveremos? Em segundo lugar, meus irmãos, construindo a nossa vida sobre o fundamento eterno, Cristo. A casa que não tem Jesus como fundamento tomba, e sua ruína é completa. Jesus é o fundamento sobre o qual o homem prudente constrói. E nas palavras de Paulo, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. O prudente que construiu sua fé baseada em Jesus está apto a resistir às tempestades da vida. Jesus é o fundamento da nossa fé. Jesus é a razão da nossa história. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa paz. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o Deus forte. É por isso que Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso, perseguido por causa da fé, preso sem saber se sairia vivo daquela cadeia, mas mesmo assim, ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. A nossa vida deve ser construída sobre o fundamento eterno que é Cristo. O prudente que construiu a sua fé baseado em Jesus, ele resistirá às tempestades e às lutas da vida. Ele permanece seguro, supera e triunfa. Não existe, meus irmãos, salvação fora de Cristo. Cristo é o agente da criação.
tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele quem criou os bilhões de sóis que existem, criou o sol, a lua, as estrelas, criou as coisas visíveis e invisíveis, e tudo foi criado por Ele e para Ele. Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Cristo é o coração da Bíblia. A Bíblia inteira aponta para Cristo. Cristo é o centro da Bíblia, é o coração da Bíblia. Cristo é o Senhor da história. Ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o Senhor da história, porque Ele dirige a história, e a história tem a sua consumação na volta de Jesus, porque Cristo voltará para buscar a sua igreja. Cristo é o único redentor dos eleitos de Deus. A gente está observando esta guerra do Hamas, que mata em prol da sua religião, o islamismo. O conceito de Deus pelo islamismo é totalmente diferente do cristianismo. Eles dizem que Alá é único e que a Trindade é uma blasfêmia. No entanto, meus irmãos, o cristianismo ensina que Deus é único, mas subsiste em 3 pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, Salvador, e o Espírito Santo, Consolador. Da mesma substância, iguais em poder, honra e glória. A Trindade, meus irmãos, nós podemos ver que Deus imprimiu as suas características na criação. Quando a gente olha para o ser humano tem corpo, alma e mente. Uma pessoa, um ser que tem corpo, alma e mente. Deus também imprimiu isso na criação. Nós temos prótons, elétrons e nêutrons. Deus imprimiu isso até na água, a água no estado líquido, sólido e gasoso. Nós podemos ver a Trindade imprimida na criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. No islamismo, Deus é o autor do mal. No cristianismo, Deus não é o autor do mal. O mal não é uma substância. O mal é uma ação da criatura contra o Criador. A criatura, por exemplo, Satanás, era Lúcifer, mas ele queria ser igual a Deus, e assentar acima das estrelas de Deus, e Deus diz: a sua morada será junto com, no abismo, e Deus o expulsou do céu. Satanás foi expulso do céu, e quando ele foi expulso para o céu, quando Deus fez o homem, ele tentou o homem para comer do fruto proibido, dizendo: é assim que Deus disse? Não comerás de todo o fruto do jardim? E a mulher então diz: não, Deus diz assim: de todo o fruto comerás livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis nem tocareis. E então Satanás plantou no coração do primeiro casal a dúvida na palavra de Deus, para que eles comessem daquele fruto. E o diabo então disse: é certo que não morrereis. Onde Deus coloca um não, o diabo coloca um sim. Onde Deus coloca um sim, o diabo coloca um não. Porque ele se levantou e se rebelou contra Deus. O mal é a ação da criatura contra o Criador. E quando Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, e ambos pecaram contra o Senhor, o mal entrou no mundo, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Ah, meus queridos, é por isso que nós temos tragédias no mundo. É por isso que nós temos guerras no mundo. É por isso que nós temos enfermidades no mundo. É por isso que nós temos o câncer, o cólera, a Covid-19. É por isso que nós temos situações adversas da vida, terremotos, maremotos, por causa da queda. A queda rompeu a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmos. A queda rompeu a nossa relação com nós mesmos. A queda rompeu a nossa relação com o próximo. O pecado causou um abismo entre nós e Deus, entre nós e o nosso semelhante, entre nós e a criatura, e entre nós e nós mesmos. Mas vejam bem, meus queridos irmãos,
O mal não é uma substância, mas é a ação da criatura contra o Criador. Mas Jesus veio resolver o maior problema do mundo. O maior problema do mundo é o pecado que nos separa de Deus. E Jesus, o segundo Adão, nunca pecou, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi então traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O homem é responsável por suas ações. No islamismo você não precisa de um salvador, mas de um profeta, Maomé. No cristianismo você precisa de um salvador, você precisa de Jesus. No islamismo, Maomé é a última palavra de Alá, o último profeta. Maomé nasceu em Medina em 25 de abril de 571 da era cristã e morreu no dia 8 de junho de 632 da era cristã. Maomé morreu, mas não ressuscitou. Mas o nosso Cristo é aquele que morreu na cruz, a pior morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos para garantir a nossa ressurreição. Por isso, a nossa casa, a nossa vida deve ser construída sobre o fundamento eterno que é Cristo. É sobre Ele. No cristianismo, meus irmãos, Jesus é a última revelação de Deus, o profeta dos profetas, o único redentor dos eleitos de Deus. Maomé, ele recebeu a revelação de um anjo chamado Gabriel, mas não é o anjo Gabriel da Bíblia, não. E ele então recebeu o Alcorão como revelação. Isso no 6º século da era cristã. Ele recebeu uma revelação de um anjo que desceu até ele e trouxe a revelação. Mas esta revelação, meus irmãos, é outra revelação e não a revelação de Jesus. Eu gostaria que você lesse comigo o que Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8. Gálatas 1, verso 8. A nossa vida tem que ser construída sobre Cristo, sobre o Evangelho revelado. Veja o que diz o texto, Gálatas 1:8, vamos ler? Mas, ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição. Então nós podemos dizer com toda confiança, com toda certeza, que esse anjo que desceu para trazer essa revelação a Maomé foi o anjo das trevas e não anjo de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: se mesmo anjo descendo do céu, nesta noite, no dia 15 de outubro de 2023, e descer aqui e trouxer outra revelação, que não seja aquela revelada por Deus, que nós temos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que seja anátema. E nós podemos mandar esse anjo para os quintos dos infernos e dizer: seja amaldiçoado, porque nós já temos a revelação de Deus. Como diz o hino, da igreja o fundamento é Cristo o Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus conquista o mundo, não é na força da espada, não é no bico do fuzil. Jesus conquista os corações, é na força do amor, revelada na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, Jesus, como Deus, buscou a mão de Deus. E como o homem buscou a mão do homem para fazer a reconciliação, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus não arrebenta as portas do nosso coração no poder da espada, mas Jesus arrebenta as portas do nosso coração na força do amor. Do amor que nos conquistou, do amor que nos constrange, do amor que mudou a nossa história.
Por isso a nossa vida deve ser construída sobre o fundamento eterno, que é Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós devemos orar, meus irmãos, pelos terroristas do mundo que querem pôr a sua religião na força da espada. E nós devemos orar porque Paulo, o grande perseguidor da igreja do primeiro século, no caminho de Damasco, a força do amor de Cristo entrou no seu coração e mudou a sua história. Ele conheceu Jesus e passou a construir a sua vida sobre esse fundamento eterno, que é Cristo. Que quando o Senhor revelou a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele então perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vai e entra na rua chamada direita, e ali te dirão o que deves fazer. E Paulo se tornou o maior pregador de todos os tempos, porque a força de Deus, a força do amor de Deus, da graça de Deus, mudou a sua história, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos falar desse amor, meus irmãos. Vamos falar desse fundamento eterno que nós temos em Cristo, porque só Jesus pode salvar o mais vil pecadores. Porque ainda existem 2 bilhões de pessoas neste mundo ainda, que nunca ouviram falar de João 3,16, nunca ouviram falar do Evangelho. E nós devemos pregar o Evangelho na força do Espírito Santo, porque só Deus pode mudar o nosso coração. Se hoje você está na fé, se hoje você abraçou o Evangelho, é porque Jesus mudou a sua história, mudou o seu coração e passou a construir a sua vida neste fundamento eterno que te salvou e que te comprou com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe.